Oi, então, hoje a gente vai estar falando de célula, né? O que que é célula? Só que antes, faça o que a onça está dizendo aí, ó. Pegue o lápis e o seu caderno para poder anotar as coisas, tá bom? Então, assim, olha só, você tá aí vivendo a sua vida, né? De todo dia, né? Você come, você dorme, você toma banho, né? Lê, assiste televisão, sei lá, joga videogame, penteia o seu cabelo, e você tá vivendo aí no mundo que você tá enxergando, que tem todas essas coisas, né? E as pessoas, os animais e tudo mais. Só que eu vou dizer um negócio para você. Tem um mundo paralelo, cara. Tem um universo que tem milhares de seres vivos que está vivendo junto com você e que você ignora porque você não enxerga. Olha só que louco. Olha só isso. Esse ser aí é um rotífero e ele está caçando. Isso aí está se passando numa gotinha de água doce. Esses são seres microscópicos que vivem na água doce. Então, olha só, tem um monte de seres, né? Um mundo paralelo que você nem sabe que existe, tá? De seres que vivem, se reproduzem, se alimentam, vivem a vidinha deles lá e você nem sabe disso, porque é um mundo microscópico. Então, e como é que você vai enxergar esse mundo microscópico? Usando o microscópio, né? Lógico. Esse cara que você está vendo aí é o Robert Hooke. Robert Hooke é o cara que basicamente inventou o primeiro microscópio. Tá? Na verdade, já tinha umas ideias de microscópio. Ele que foi o cara que conseguiu colocar as lentes dentro do microscópio de um jeito que ampliasse as coisas. Tá? Só que, cara, isso é antigo pra caramba. Tá? Tipo, é do século XVII, né? Mais ou menos 1650. É muito antigo, tá? O microscópio que ele fez, né? Que ele desenvolveu lá, era tipo, era de lata, tá ligado? E era bonitinho esse microscópio aqui, olha que legal, tá? E ele realmente ele conseguia ampliar as coisas. Claro que não é como os microscópios modernos, mas dava para você enxergar muita coisa que tipo os humanos nunca tinham visto, tá? Esse Robert Hooke, ele era um cara muito inteligente assim, curioso. E ele criou uma porção de coisas. Então, tipo, nessa ilustração dele aqui, tá mostrando ele com algumas criações dele, né? Tipo, ele fazia molas de relógios, instrumentos, né? Tipo, magnéticos, né? E as coisas que ele via no microscópio, né? Que ele desenvolveu lá, e ele desenhava essas coisas. Então, ele tem uns desenhos muito legais de microscópio, de coisas que ele viu no microscópio, tá? Tipo, esses aqui, ó, isso aqui é tudo o desenho dele. Ele colocou uma pulga, né? Uma pulga aqui no microscópio para ver como é que era, e ele ia desenhando, né? Uma pulga, olha aqui, outro inseto aqui. Isso aqui, cara, olha que da hora. Isso aqui são floquinhos de neve. Olha que legal, né? Flocos de neve. Ele colocava os floquinhos de neve aqui embaixo e desenhava, né? E os flocos de neve são muito bonitinhos, né? Cada um tem uma estrutura diferente. Então, tudo isso ele era muito curioso, ele colocava todas essas coisas ali no microscópio para ele poder enxergar, né? Hoje em dia, a gente tem o microscópio óptico, né? Que esse aqui a gente tem lá na escola, né? Que ele é um microscópio mais comum, ele é mais acessível e ele amplia pra caramba, né? Dá pra você ver muita coisa nele, né? E existe o microscópio eletrônico, esse aqui não dá para você ter em casa, né? Tem instituições, universidades que têm esse microscópio. Esse microscópio ele é muito grandão, né? Ele é toda essa estrutura aqui, né? E daí a pessoa coloca a amostra lá, ou seja, aquilo que ela está querendo ver, né? E ela enxerga aqui no monitor, né? Ele é tipo um monitor de computador mesmo, né? Então esse é o microscópio eletrônico, ele aumenta pra caramba, né? Ele faz umas imagens muito da hora, tá? Então só para você ter uma ideia, esse ser aqui, ele mora na sua pele, tá ligado? No seu rosto tá cheio desse ser aqui, tá? Ele é um serzinho, ele come pele morta, ele come restos de pele. O nome dele é Dermodex.
Dermodex, tá? Dá para você ver esse ser aqui no microscópio óptico. Se você fizer uma raspagem de pele sua aí, principalmente se for uma pele bem seca, assim, sabe, que já tá descascando, vai ter um monte desse bichinho aqui, tá? E dá para você ver ele no microscópio óptico. E você enxergaria isto aqui, do jeito que eu tô mostrando aqui. Mas, se você for olhar esse ser no microscópio eletrônico, cara, olha que da hora, né? Você vai ver uma imagem muito legal. Só que essa imagem, ela foi colorizada artificialmente, né? Você vai ver coisas, na verdade, em preto e branco mesmo, né? Mas olha, nossa, a imagem é muito legal, né? Então, esse aqui é o microscópio eletrônico. Tá bom? Aqui você vendo aqui ácaros da poeira, né? Então a poeira você deve saber que tem ácaros, né? Porque tem pessoas que são muito alérgicas, né? Fala, eu tenho alergia à poeira. Mas o que causa alergia? Na verdade, são os ácaros. O que é ácaros? São animaizinhos microscópicos que vivem na poeira. Tá? A gente vai estudar eles aí esse ano. Então aqui imagens do microscópio eletrônico mostrando, cara, olha aqui, meu Deus, dá para se ver a cabeça do bicho, né? Cada pedacinho das patas dele. Microscópio eletrônico, então, muito da hora, né? Agora, olha só, esse cara aí, né, o Robert Hooke, né, você lembra dele? Ele teve uma ideia muito da hora de coisas para ele observar no microscópio dele. Veja que ele tá cheio de paranoias aqui, né? Que ele colocou na mesinha dele aqui. Isso aqui é uns trecos que ele queria observar aqui no microscópio dele. Né? Imagina, você tem um microscópio, você vai querer colocar um monte de coisas ali para você olhar, né? Ver que jeito que é. E aí ele teve uma ideia genial, né? Qual será essa ideia genial de coisa para ele ver no microscópio? Foi isto. Velho, isso é rolha. Rolha de garrafa? Como assim? Rolha é uma coisa sensacional? Na verdade, é rolha cortiça. Você sabe que a rolha é feita de cortiça? Cortiça é as partes mortas da casca da árvore, né? Isso que forma a cortiça. Então, Robert Hooke, por que ele quis observar a cortiça, né, no microscópio, com tanta coisa legal? Ele foi observar a cortiça porque ele era um cara curioso e ele queria saber por que essa coisa boia na água. Né? Se você já jogou uma rolha dentro d'água, você sabe que a rolha ela não afunda, né? Ela fica boiando. Ele queria saber, mas o que tem nesse negócio aqui que ele boia? Será que dá para ver? Né? Então ele cortou lasquinhas extremamente finas de cortiça para poder olhar no microscópio. E olha só o que ele viu. Tanã! Ele viu esse negócio aí. Você fala, grande coisa, o que é isso, né? Então, nas lasquinhas bem fininhas, né, de cortiça que ele viu no microscópio, ele viu que, na verdade, a cortiça ela é formada dessa redinha aqui, entendeu? Isso aqui, na verdade, são cavidades, né? São buraquinhos. Ele falou, nossa, mas o que será que é isso? E essas cavidades ele chamou de células. Entendeu? Foi a primeira pessoa que usou a palavra células. É porque célula em latim ela significa cavidade mesmo. Na real, como esse tecido já estava morto, é um tecido vegetal isso, né? A parte de um vegetal, só que já estava morta. Então as células de verdade não estão mais aqui, porque elas já morreram, mas sobrou a estrutura. Entendeu? A estrutura de celulose aqui que sustenta né, as células, ela permaneceu aqui, só que é tudo cheio de buraquinhos, tá? Então foi a primeira vez que um humano teve uma ideia assim, que tipo, nossa, do que é formado o organismo vivo. Células, ok? Não sabia o que era células, né? Então ficou só, tipo, esses buracos aqui. Mas o nome ficou, entendeu? O nome que ele batizou os buraquinhos ficou, célula, tá bom? Nossa, o que é isso? Acho que a professora enlouqueceu, né? Velho, músculos. Músculos, né? Tudo bem? Músculos. O que são os músculos? Se você pegar o humano e tirar a pele dele, você vai ver isso aqui. Isso aqui é um boneco, tá ligado? Não é um ser. Isso é um boneco de plástico, lógico, né? Mas, tipo, ele tá representando, né, o que aconteceria se você tirasse a pele de alguém, o que você vai enxergar. Olha só, músculos. Tá vendo? Ó, que tá nesse quadrado amarelo, eu ampliei aqui, ó. Músculos, músculos. E do que é formado os músculos? De células, olha as células aqui. Então, se você pegar, na verdade, um pedacinho de carne, não precisa ser uma carne sua, né, do seu braço, não precisa você, né, se cortar para fazer isso. Se você pegar um bife, entendeu? O bife é o quê? É músculo, né, um pedaço de carne de frango, de boi,
é músculo, tá? O que carne é músculo, tá? Se você pegar um pedaço extremamente fininho, tipo uma raspadinha mesmo, de um bife, e você colocar no microscópio, você vai enxergar isso aqui. O que é esse negócio? Que são as células, cara. São as células que formam o quê? O tecido muscular. Ó, tecido muscular formado de células, tá bom? Então, são células musculares. Pode anotar esse negócio aí no seu caderno, tá bom? Para o vídeo, escreve lá. Células musculares. Esse é um tipo de célula, primeiro tipo que você viu. Vamos ver mais um. Cortou o dedo, sangue. Será que sangue tem célula? Tem, olha que da hora. Na verdade, o sangue ele é um líquido incolor. Ele não tem cor. Você fala, mentira, ele é vermelho. Ele é vermelho porque ele está cheio de células vermelhas. Então, essas células que dão cor para o sangue. E o nome dessas células do sangue é hemácias, tá bom? Hemácias do jeito que está aqui. Escreve no seu caderno lá, células do sangue, hemácias, com H, tá bom? Tudo isso a gente vai estar vendo aí, né, o ano inteiro, tá bom? Só para você ter uma noção do que são células, tá? O que é isso? Banha? Será que banha gordura é formada de células também? Sim, olha só, as células de gordura. Na verdade, assim, a célula de gordura ela é como se fosse um saquinho, tá ligado? E essas coisas aqui, né? Aqui tá o núcleo da célula, daqui a pouco você vai estar vendo isso. E o resto, com essa bola amarela enorme aqui, é uma gotinha de gordura, tá? Então, essas células, elas armazenam gordura. Quando a pessoa emagrece, por que a pessoa diminui a cintura? Porque daí vai sumir essas gotinhas de gordura vão, né, vai esvaziar essas células e daí a pessoa vai ficar, entendeu? Menor, assim, vai diminuir a gordura, tá? Não vai ter a banha mais porque as células vão ser igual saquinhos vazios e vão ocupar menos espaço, tá bom? Então são as células que guardam gordura. Veja que as células são especializadas, né? Então célula de músculo, ela é bem diferente da célula de gordura. Né? E a célula do sangue, né, a hemácia, ela é bem diferente dessas células aqui. Então você está vendo que no organismo humano tem vários tipos de células e elas são super diferentes umas das outras. Né? Então por que isso? Porque cada célula desempenha uma função dentro do organismo da pessoa. Tá bom? Então células de gordura, marca aí no seu caderno, tá? E agora? Células ósseas. Então quer dizer que até os ossos da pessoa são formados por células? Sim, se você tirar uma raspadinha bem fininha de um osso, você vai enxergar isso daqui no microscópio, tá? Células ósseas. Não são muito bonitinhas, né? E olha só, será que o cérebro também é formado de células? Sim, o cérebro é formado de células que são assim. Olha que louco! Isso aqui é uma célula, né, dos milhões, bilhões lá de células que tem no teu cérebro, e o nome das células, né, que formam o teu cérebro, o teu sistema nervoso é neurônios. Então, neurônios, olha que nome da hora, né? Neurônios são as células do sistema nervoso, né, que elas formam o teu cérebro. Você fala, pô, mas o que é essa parada? Por que elas estão brilhando desse jeito? Parece que elas estão acendendo. Será que é eletricidade? É eletricidade, entendeu? O que faz você ter aí os teus pensamentos, as tuas ideias, controlar o teu corpo e tudo mais, é um fluxo de eletricidade que está correndo aí entre os seus neurônios, entendeu? Então quando você fala para alguém, tá ligado nisso? É porque você tá ligado mesmo, você tá ligado de eletricidade, de acender a luz mesmo das tuas ideias. Tá bom? A gente vai depois estar vendo também esse lance aqui do sistema nervoso, né? E cérebro e neurônios e a coisa toda, né? Olha que célula bacana, né? Os neurônios. Agora, olha só, acho que você está entendendo tudo até agora, né? Ótimo. Então, olha só, o organismo, isso aqui você precisa anotar no seu caderno também, tá bom? Essa frase aqui, ó. O organismo dos seres vivos é formado por células, entendeu? Então, se é ser vivo, ele tem células. Ok? Então, organismo, quer dizer, o organismo é o corpo, né? Dos seres vivos é formado por células. Beleza? Pausa o vídeo e escreve isso.
que forma esse tubarão? Tubarão é ser vivo? Se ele é ser vivo, ele é formado por células. Essa formiga, o que forma essa formiga? Células. A formiga é um ser vivo, ela é formada por células. Haha, e agora? Meu Deus, que planta é ser vivo, mas ela nem se mexe. Ela não se mexe, mas ela está viva, ela cresce, né? Ela faz fotossíntese, tem plantas que fazem flor, que fazem fruto, então está vivo sim. Você sabe a diferença entre uma planta viva e uma planta morta, só de olhar, você já sabe, né? E também olha só, se uma coisa estiver morta, é porque um dia ela teve vida, não é verdade? Então olha só, ser vivo também. O que forma essa samambaia? Células, entendeu? Tudo células. E o que forma essa pedra? Células? Não, a pedra não é formada de células, porque a pedra não é um ser vivo, tá? A pedra ela não é e nem nunca foi, ela nunca teve vida, certo? Então olha só, vamos entender esse negócio aqui, ó. Seres vivos, né? Plantas, animais. Eu não coloquei aqui, né, as bactérias, né, os seres, né, que nem você viu lá no começo, que é seres microscópicos. Eu nem coloquei, eu só coloquei 3 exemplos assim bem bobo, que só para você entender o que é seres vivos. Então, seres vivos, todos esses caras têm células, eles são formados por células. Agora uma rocha não, uma pedra não tem célula, entendeu? Porque ela não é ser vivo. Portanto, ela não tem células. Isso tem que ficar bem claro para você, tá? O que é formado por células e o que não é, tá bom? Vamos olhar a tal da célula, então. O que é esse negócio de célula? Então, aqui você está vendo várias células, né? São todas iguaizinhas. Vamos entender o que tem nelas, né? Como é que elas são formadas? Né? São elas que formam o organismo, né? Mas vamos entender como é que elas são formadas, né? Então, assim, ó, vamos dar uma olhada numa célula que basicamente tem um monte de paranauês nela que a gente não vai estar falando agora, tá bom? Que é bem mais complicado. Vamos falar só do basicão mesmo, coisa mais básica de célula para você poder entender. Então, assim, nesse caso, que é uma célula que é redondinha, você já viu que nem toda célula é redondinha, mas essa daqui é, tá? Então ela tem uma capinha, né? Essa capinha a gente chama de membrana celular, é uma capinha protetora, né? No miolo dela tem isso aqui que é o núcleo, geralmente está no meio da célula. O núcleo é a central de comando da célula, entendeu? É a parte que comanda todas as coisas que rolam aqui dentro dessa célula, é o núcleo que comanda, tá? Se você tirar o núcleo, a célula morre. O núcleo é a parte que comanda a célula. Tá bom? O que ela tá cheia do quê? Será que ela tá vazia com essas coisas só solta aqui dentro? Não, na verdade ela tá cheia de uma coisa que parece um gel, sabe gel? Então, esse gel da célula é chamado de citoplasma. Então ela tá cheia de uma coisinha que é o tal do citoplasma, é um gelzinho. Dentro desse gel estão aqui o núcleo e esses paranauês todos aqui, que são tipo os órgãozinhos da célula. Tá? Esses órgãozinhos, né, que a célula precisa deles para viver, né, porque alguns vão fazer tipo respiração, excreção, digestão de coisas. A célula, ela é um organismo vivo, ela em si mesma é uma coisinha viva, entendeu? Então é por isso que ela precisa ter as organelas, ou seja, órgãozinhos, tá? Que vão estar fazendo todas as coisas para ela poder viver, né, que ela precisa para viver, tá bom? Olha só, vamos voltar aqui, ó. Tá vendo? Aqui você tá vendo ela por dentro, certo? Mas o aspecto dela por fora é assim, ó. Por quê? Porque ela é encapada, entendeu? Ela é coberta por essa tal de membraninha celular, que é o que protege ela, tá? Aqui você tá vendo o núcleo, né? O núcleo, já falei para você que é a parte importantíssima da célula, porque é o que controla ela, né? E aqui você está vendo 2 tipos básicos de célula. Agora você tem que ficar ligado aí, porque essa parte é bem importante. Então, assim, você tem aqui a maioria dos seres vivos, as células deles são basicamente assim. Não é que são redondas, não é isso, mas são de vários formatos, mas
essas células, elas têm um núcleo, certo? E tem os paranauezinhos lá, que é as organelas, né? Tem os órgãozinhos para fazer as coisas e tem um núcleo, que é um núcleo assim bem diferenciado, que você enxerga e fala, ó, ali tá o núcleo, certo? Ele tá bem separadinho, geralmente ele tá no meio da célula, tá bom? E tem os outros seres vivos também, que o tipo de célula deles é bem mais humilde, que é assim, eles não têm um núcleo assim certinho, entendeu? Os paranauê lá do núcleo, que é o DNA. Você já deve ter ouvido falar em DNA, depois a gente vai estar falando disso com mais calma, tá bom? Mas o DNA é aquela parada que está dentro do núcleo. Nesses serezinhos mais humildes aqui, né, que são menos sofisticados, eles não têm uma capinha legal para proteger o núcleo deles. Então, o DNA deles fica tudo esparramadão, assim, ó, dentro do citoplasma, tá? E eles não têm os órgãozinhos, não tem as organelas, tá? Então, esse tipo de célula aqui, ele é um tipo muito mais simplesinho do que essa daqui, né? Lógico. Então, assim, esse tipo que é bacana aqui, né? Que é sofisticado, que tem o núcleo, tem as organelas, são as células eucarióticas. Isso você precisa anotar no seu caderno, tá? Então, você escreve assim, ó, células eucarióticas. Elas têm núcleo e elas têm organelas, né? Tem núcleo e tem organelas, tá bom? Pausa o vídeo aí para você poder escrever. Então, assim, quem que tem esse tipo de célula legal? Né? As plantas, os animais, né? A maior parte dos seres vivos tem células assim, tá? E quem que tem aquele outro tipo de célula, que é o tipo humilde? Né? O tipo humilde é o tipo que não tem o núcleo bem legalzão aqui, né? Bem definido, né? O DNA fica tudo soltão, assim, né? Dentro da célula, esparramado. E ela não tem órgãozinhos, ela não tem organelas. Quem que tem essa célula humilde aqui? As bactérias, entendeu? E como é que chama esse tipo de célula? São as procarióticas. Tá bom? Então, ó, células procarióticas. Não tem núcleo e não tem organelas. Tá bom? E quem que tem essas células? As bactérias, tá? Então, anota isso daí no seu caderno também, tá? Então, ó, vamos dar uma olhada nas células, né? Como é que elas são. Você tem aqui um animal formado por células, né? E olha elas aí, né? Então, você tá vendo aí a célula tipo viva, né, com as organelas se mexendo. Olha aí a membrana celular, né? Membrana e o citoplasma, né? Lá o citoplasma dentro da célula, ali está o núcleo, dentro do núcleo está o DNA. Né? Depois a gente vai estar falando de DNA, tá bom? E aqui as duas células para você comparar, né? As células eucarióticas, né? Que tem o núcleo separadinho, né? E todas essas organelas da hora aí, né? Tudo separado e bonitinho, uma célula mais sofisticada, que é a célula, né, das plantas, dos animais, né? A maioria dos seres, né, tem células do tipo eucariótica, né? E a procariótica, que é essa célula que você está vendo que ela é bem mais humilde, né? O núcleo dela, né, o material genético, ele fica todo esparramado ali dentro do citoplasma da célula e ela não tem órgãozinhos, né? Ela não tem organelas, né? Ela é muito simplesinha. Esse é o tipo de célula das bactérias, tá? Que são seres muito simples, tá bom? Isso aí, beijo, tchau.